Todos acharam? Vamos ler. Salmo de número 6. A gente vai ler ele inteiro agora e depois meditar na palavra. Para o mestre de música com instrumento de corda, em oitava, Salmo davídico. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois meus ossos tremem. Todo o meu ser estremece. Até quando, Senhor? Até quando? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti. Entre os mortos, quem te louvará? Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza. Fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Pai querido, pedimos que o Senhor acalme nosso coração para ouvirmos a Tua palavra, que neste momento possamos compreendê-la, Pai, e entender que o Senhor quer que a gente ore por misericórdia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema é orando por misericórdia, ou talvez poderia colocar orando por amenizar. A gente vai entender o porquê. A gente não sabe o contexto desse salmo, aonde que estava se passando, mas a gente sabe que o texto ele começa falando lá no versículo 0, que é o que a gente chama, que é esse salmo, o título do salmo, que na verdade ele é um versículo. Esse título ele está no original. Então esse título, para o mestre de música com instrumento de corda, em oitava, Salmo davídico, ele não é, quem adicionou não foi um tradutor, quem adicionou foi de fato o próprio autor ali que escreveu, ou quem compilou o Salmo, né? Provavelmente Davi então estava passando por uma situação de disciplina do Senhor. Então esse momento em que ele estava passando não era somente de perseguição dos inimigos, mas era um momento de disciplina do Senhor, provavelmente. Principalmente, talvez seja esse o maior motivo, talvez por causa do seu pecado. Então ele estava recebendo uma disciplina do Senhor por causa do seu pecado. Talvez por causa do adultério e do assassinato, né, do adultério com Betseba e do assassinato de Urias, e clamando, talvez nesse momento clamando pela vida do seu filho que estava doente e que Deus falou que iria matar o seu próprio filho. Mas a gente não sabe se é isso ou então por causa de algum pecado que Davi tenha cometido. E aí, por conta desse pecado, o próprio Davi estava passando em um momento de doença, e uma doença tão grave que estava no leito. Então a gente não tem, em momento algum, nenhuma descrição de que Davi passou por um momento assim. Mas talvez ele tenha passado e a Escritura não colocou nesse momento, né? Mas o certo é, Davi estava sofrendo alguma dor por conta da disciplina por causa do seu pecado. Então, possivelmente, Davi estava sofrendo não uma perseguição dos seus inimigos, mas possivelmente sofrendo por causa de alguma disciplina do próprio Deus. E aí, por isso, que ele diz, então, nos versículos de 1 ao versículo 3, ele clama para Deus amenizar a sua justiça. Ele clama para que Deus amenize a sua ira contra ele. Então, por que Deus estava irado, né? Versículo 1 ele fala: Senhor, não me castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Então é possível que Davi estava enfrentando um momento de disciplina tão terrível que ele estava sofrendo
por causa dessa disciplina e pedindo a Deus, não me castigues ainda mais. Quando a gente olha para Hebreus 12, versículo de 1 a 13 em diante, a gente não vai abrir nesse texto, mas você pode notar depois, ele vai falar justamente que Deus disciplina os filhos a quem Ele ama. Então eu já repeti isso aqui algumas vezes, que às vezes nós sofremos, seja doença, ou seja um amargor no coração, ou seja uma tristeza, até mesmo depressão, muitas vezes vem por conta da disciplina de Deus. Hoje em dia tem gente que não aceita muito falar sobre isso, né? Tem gente que não aceita isso, mas muitas doenças, muito do que a gente enfrenta no dia a dia é de fato uma disciplina de Deus. É por isso que Paulo, por exemplo, quando fala lá em 1 Coríntios 11, que tinha pessoas que estavam tomando a ceia indevidamente, e por estarem tomando a ceia indevidamente, estavam recebendo doenças de Deus e até mesmo dormindo, ou seja, até mesmo morrendo, porque estavam tomando a ceia indevidamente e não estavam honrando e glorificando a Cristo. Então nós devemos entender, e é o que o salmista está colocando aqui, que a disciplina ela vem do Senhor e ela vem para os filhos que amam. Deus na verdade, disciplina todo mundo, né? Ele joga as suas maldições, colocamos assim dessa maneira, para todas as pessoas que não o glorificam. Mas para os seus filhos, a disciplina é para nos moldar conforme a imagem de Cristo Jesus. Então, talvez Davi estava sofrendo alguma debilidade física, alguma doença, ou apenas foi uma expressão exagerada aqui do seu leito, de todo esse choro do seu leito, que talvez não estava sofrendo alguma doença, mas estava com um temor, uma amargura tão grande em seu coração, que era como se fosse uma doença. E aí, versículo 2, versículo 2, versículo 3, ousadamente Davi indaga sobre quando que Deus vai livrar de todo esse sofrimento que ele está enfrentando. Ele diz: misericórdia, Senhor, porque eu estou desfalecendo, porque eu estou desfalecendo. Todo o meu ser estremece. Então, tudo que ele estava vivendo era uma vida, tudo que ele estava passando nesse momento era algo terrível. Até que ele chega, no final do versículo 3, ele é bem ousado aqui, em falar o seguinte: até quando, Senhor? Até quando? É interessante que nós devemos lembrar que muitas vezes o texto do Salmo principalmente, mas outros textos também, como Eclesiastes, até mesmo os textos de Jó, são textos que são expressões, é poesia aqui, são expressões exageradas. O que o Salmo que Davi está colocando aqui pode parecer meio estranho para nós. Como assim ele está questionando a soberania de Deus? Ele pode fazer isso? Em certo sentido, o que ele está colocando aqui é que ele pode, mesmo que seja errado. A Bíblia nos fala que nós não podemos questionar ao Senhor. Nós não podemos questionar a Deus. Nós temos que aceitar tudo que vem de Deus. Então, se vem uma disciplina por causa do nosso pecado, nós devemos aceitar essa disciplina. Mas não significa que o nosso coração humano e pecador vai aceitar a disciplina de Deus. Então, a gente sempre vai rogar a Deus, sempre vai clamar a Deus: Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais passar por situações como essa. E não tem nada de errado nisso, porque é o nosso coração pecador. O ideal seria simplesmente aceitarmos. Eu entendi que essa doença ela vem de Deus e eu vou aceitar essa doença e tudo bem. A gente aceita e fica quieto e pronto. Esse seria o ideal de um coração
que é temente ao Senhor. Mas o nosso coração é um coração falho. O nosso coração é um coração humano. E o que Davi está colocando aqui não é que é o ideal que a gente faça, mas o que está colocando aqui é o seu coração. O coração de Davi estava assim. Mesmo que seja errado, clamar dessa maneira contra Deus e perguntar até quando, Senhor, mas ainda assim, ele está colocando algo que a gente faz, algo que é costume, algo que é o nosso coração clamar a Deus. Até quando, Senhor, essas coisas vão acontecer? É bem parecido com Abacuque. Abacuque ele faz a mesma pergunta. Até quando, Senhor, eu vou ver a injustiça, a crueldade? Então, o que Davi faz aqui é colocar justamente o que está dentro do seu coração. Ele está dizendo, não aguento mais. E versículo 4 ao versículo 7, ele então clama pela salvação, do livramento de Deus. Versículo 4 ele diz, volta-te, Senhor, e livra-me, salva-me por causa do teu amor leal. O salmista aqui, Davi, ele está sentindo como se Deus estivesse longe dele, como se ele estivesse sido abandonado pelo próprio Deus. Ele está dizendo, volta-te e vem até aqui, me ajuda, livra-me, salva-me por causa do seu amor leal. É claro que Deus nunca abandonou Davi. Deus nunca abandonou Davi, ainda mais Davi, que era o seu próprio ungido. Deus nunca abandona o cristão. Então a gente não precisa falar para Deus, Deus, volta aqui. Não, Deus nunca foi. Ele nunca nos abandonou, nunca nos deixou. Porque nós somos seus filhos, se somos cristãos de fato, somos seus filhos, e a palavra promete que Deus não abandona os seus filhos. Mas ainda assim, nós muitas vezes sentimos como se Deus tivesse nos abandonado, como se Deus tivesse nos deixado. E então, versículo 5 e versículo 6, ele diz, quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará? A pergunta que eu faço aqui para você é a seguinte, quando a pessoa morre, para onde ela vai? Quando uma pessoa morre, para onde ela vai? Uma antessala do céu e do inferno, né? Mas ela vai ou para o céu ou para o inferno, aquilo que a gente conhece. Então, por que se a pessoa vai para o céu e para o inferno, por que Davi coloca aqui que os mortos não lembrarão de ti? Sendo que, na verdade, os mortos, quando morrem, ou vai para o inferno e vai lembrar muito bem de Deus, ou vai para o céu e vai estar na presença de Deus. Então, por que Davi coloca que os mortos não lembrarão de ti? Que expressão era essa? Há duas... Eu acho que está as duas, né? Mas estava colocando, de fato, a morte física, né? Porque o que ele coloca aqui, só um minutinho, o que ele coloca entre os mortos, ele está colocando o Sheol. E Sheol literalmente significa sepultura. Está colocando, entre as pessoas que estão na sepultura, não se lembrarão de ti. E por que ele faz isso? Vai, irmão João, você ia fazer uma pergunta? Quem morre? Pelo menos, a pessoa cristã, são de Deus. Se a pessoa, quando morre, a gente vai para o céu logo, ou a pessoa fica de certo lugar até chegar a hora? Certo. A gente acredita, irmão João, que nós vamos para... A pessoa que morre, a cristã, ela vai direto para o céu. E o que é o céu? Ela vai, como diz Jesus na parábola do rico e do Lázaro, seria o seio de Abraão. Esse seria o céu. Esse céu é o momento onde nós estaremos aguardando para o último céu. O que seria o último céu? É o novo céu e a nova terra. O novo céu e a nova terra ele vai ser inaugurado na volta de Cristo Jesus. Depois de Jesus voltar, nos levar para o céu, então vai ser inaugurado o novo céu e a nova terra, que é a nossa habitação eterna. Hoje, quem morre, ele vai para o céu,
na presença de Deus. Vai estar lá diante da presença de Deus. Mas ainda não é o céu final. Da mesma coisa ao contrário. Quem morre hoje vai para o inferno. Mas o inferno não é o final. O final é o lugar de lava, de fogo e enxofre, que é pior que o inferno ainda. Então vai ser o momento onde Satanás vai ser condenado por completo, e aí a pessoa vai passar a eternidade, o que nós chamamos de inferno, costumeiramente, mas é pior ainda. É um sofrimento ainda pior. Então, E Sheol? O que significa a palavra Sheol? justamente, eu vou falar aqui justamente sobre isso. Que o Sheol, ele significa duas coisas. Tanto o inferno, mas o Sheol, na palavra hebraica, significa literalmente mundo dos mortos. Então pode significar tanto o inferno e tanto a sepultura. Então, o lugar que a gente enterra as pessoas é o lugar ali onde elas estão no Sheol. Então a gente pode falar que a pessoa enterrada, ela está no Sheol. E é justamente o que Davi está colocando aqui. Olha que interessante, ele diz: entre os mortos, quem te louvará? Mas por que Davi fala isso, sendo que na realidade, quem morre ou vai para o céu ou vai para o inferno? Por que nós entendemos dessa maneira? Por que Davi coloca isso? Há duas opiniões aqui. Primeiro, é que Davi está colocando, é uma poesia. Então, um salmo, a gente nunca pode entender da mesma teologia como Romanos, por exemplo. Então, aqui é um exagero, está exagerando. Poesias são assim, a gente exagera nas poesias. Como a gente vai ver a seguir, quando ele fala no versículo 6, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. Aí ele fala, de lágrimas encharco o meu leito. Tem como a gente nadar, outra versão diz, de tanto chorar, eu nado na minha cama. Tem como a gente nadar na minha cama, chorar tanto, que o nosso quarto fica transbordando e a gente nadando? Não tem como. Então isso aqui é um exagero. Está exagerando aqui. Então, como é um exagero, a gente pode interpretar que Davi está exagerando. Que não é que os mortos não se lembram de Deus, mas é que ele está clamando pela sua própria vida. Senhor, é melhor eu viver nessa terra, glorificando ao Senhor, do que eu morrer. Porque quando eu morro, eu simplesmente vou para o céu e acabou. Então é melhor eu continuar vivo, o Senhor restaurar a minha saúde, para que eu possa continuar vivendo nessa terra. Uma outra interpretação, e essa eu acredito que eu concordo mais, pode ser os dois, mas os dois juntos inclusive, que é que a Bíblia ela é uma revelação progressiva. O que a gente quer dizer com revelação progressiva? Que Gênesis não explica tudo sobre a teologia. Êxodo não explica tudo sobre a teologia. Levítico não explica tudo sobre a teologia. Eles vão complementando. Quando você abre lá em Levítico, por exemplo, você tem mais informação sobre quem é Deus do que em Gênesis. Por quê? Porque a Bíblia Deus vai se revelando na Escritura. Então, é possível que Davi não sabia que quando a pessoa morresse, para onde ela ia diretamente. É possível que Davi sabia que quando a pessoa morria, ela ia então para a sepultura e possivelmente, depois de um tempo, ela ia então para o céu. Porque Davi tinha esperança do céu. Davi sabia que depois da morte, ele ia habitar na casa do Senhor para todo sempre. Ele sabia disso. Que uma hora ou outra Deus ia resgatar-lhe da morte e levar-lhe para o céu. Resgatar-lhe da sepultura e o levar para o céu. Então, possivelmente, essa teologia que Davi tinha em suas mãos. Depois de um tempo, Paulo, e depois próprio Cristo Jesus, e aí depois Paulo, depois Pedro, foi explicando como na realidade vai acontecer as coisas. Que na realidade nós não vamos para a sepultura e vamos passar um tempo lá. Que na realidade a gente vai direto para o céu. Mas o que Davi está colocando aqui é que é muito nosso coração, não sei se você, acho que não, acho que ninguém aqui talvez passou um leito de morte, mas não sei se você já visitou uma pessoa em leito de morte.
O que geralmente a pessoa diz em leito de morte? Ah, como eu gostaria, a pessoa que é cristã, né? Como eu gostaria de fazer mais. Como eu gostaria de fazer mais por Deus. Se Deus me resgatar, se Deus me tirar desse leito, eu vou fazer isso, eu vou ir mais para a igreja, eu vou doar todo o meu dinheiro para alguma organização carente. Normalmente as pessoas em leito de morte, elas dizem isso. Gostaria de fazer mais para Deus. Se Deus restaurar a minha vida, eu vou glorificar mais a Ele. E é esse o coração de Davi aqui. Davi está colocando, se o Senhor me resgatar da morte, se o Senhor me tirar desse leito, eu vou voltar e glorificar mais ao Senhor. Eu vou voltar e louvar mais ao Senhor. Eu vou voltar e glorificar mais a Ti. Por isso, lembra de mim. Então, se fosse traduzir para o nosso contexto, é isso que Davi ele está colocando. E aí o versículo 7, ele fala algo bem interessante. Os meus olhos se consomem de tanta tristeza. Ele fala que os olhos deles estão cansados de tanto chorar. Não aguenta mais chorar, não sai nem lágrima mais. Está tão cansado. E aí o restante do versículo diz, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Os olhos estavam, uma outra versão diz, amortecidos. Os olhos estavam tão amortecidos que não aguentava mais. Nós podemos então, que Davi nos ensina, é que nós podemos e devemos abrir o nosso coração para Deus. E falar, Deus, eu não aguento mais a situação em que eu estou passando. E não há nada de errado nós fazermos isso. Pedimos livramento, pedimos ajuda, pedimos para que Deus nos salve, pedimos para que Deus melhore a situação que nós estamos passando. No entanto, nós devemos terminar a oração agradecendo como Davi agradeceu e reconhecendo que Deus nos ajuda o tempo todo. Versículo 8, versículo 9, então, ele diz assim, afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos, frustrados, recuarão de repente. Davi então reconhece que esses inimigos que estavam perseguindo, Deus estava afastando eles da sua vida. Davi clama pela vingança de Deus e pela sua salvação. Ele não tinha mais forças nenhuma para vencer os seus inimigos. E talvez esses inimigos estavam zombando de Davi, né? Ah, Davi, está em seu leito de morte, quem que pode te ajudar? Ninguém pode fazer nada por você agora. E Davi está colocando que Deus ouviu o seu clamor, que Deus ouviu a sua súplica, que Deus aceitou a sua oração. E por conta disso, os seus inimigos seriam frustrados, aterrorizados e recuarão e serão afastados da presença de Davi e da presença de Deus. O que nós podemos então aprender é que nós podemos confiar no Deus que nos socorre em nossas adversidades. Não será sempre que Deus vai nos resgatar. Isso é muito importante. Uma hora ou outra, a gente vai morrer. Uma hora ou outra, a gente vai para o céu. Uma hora ou outra, isso vai acontecer. No entanto, sempre quando a gente passa por alguma aflição, por alguma doença, seja pela disciplina de Deus ou não, nós devemos clamar a Deus sempre por ajuda. Mesmo que nosso coração seja um coração tão sincero, né? Que até seja pecaminoso e coloque palavras ali que sejam contra o próprio Deus, mas ainda assim, esse salmo nos ensina que Deus quer nos escutar. Mesmo que a gente fale coisas contra Deus, mesmo que a gente fale até algumas mentiras, mas ainda assim Deus quer nos escutar. Deus então ameniza o nosso sofrimento e nos livra do mal quando clamamos a Ele com sinceridade. Eu não vou ler aqui, por conta do tempo,
Mas dois textos que eu queria destacar, você pode ler depois. O primeiro texto é de 1 Reis 8, 37 a 40, que é um texto quando Salomão, depois que terminou ali o templo, ele ora pelo povo. E quando ele ora, ele diz justamente isso. Ele diz que quando vocês passarem por adversidade, quando vocês passarem, coloca até pandemia, doença e tudo que aconteceria na vida de vocês, ele diz, orem e Deus atenderá o clamor da sua vida, o clamor do seu coração. Então o próprio Salomão reconheceu isso, que por causa do templo instituído ali, o povo de Deus poderia clamar a Deus e Deus responderia. E nós temos hoje, não mais o templo, mas o próprio Santo Espírito habitando em nossas vidas, e podemos clamar a Deus livremente, e Ele vai atender o nosso coração. Por isso que em Mateus 11, 28 a 30, Jesus lhe faz justamente o convite. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então há uma promessa. A promessa é de que Deus vai aliviar o nosso coração quando passarmos por tribulações. Portanto, eu quero encerrar com 3 aplicações. Primeiro, muitas vezes, nossas doenças, devemos entender isso, que muitas vezes as nossas doenças são frutos de pecados cometidos. Seja diretamente enviado por Deus. Então, eu pequei e aí Deus me manda alguma doença, algum problema ou algo parecido para me disciplinar, para me moldar conforme a imagem de Cristo Jesus, ou seja, até mesmo por consequências das nossas más ações. Então, por exemplo, um câncer de pulmão por conta de uma pessoa que fuma. É disciplina de Deus? É. Deus está no controle disso e enviou essa doença do câncer do pulmão? Sim. Mas é consequência de uma pessoa que viveu a vida inteira fumando. Mas ainda assim, é disciplina de Deus. Então a doença, ela pode vir diretamente ou indiretamente, como uma disciplina do Senhor. No entanto, devemos sempre entender que Deus está no controle dos nossos problemas, das nossas doenças, e nos amolda e vai nos ajudando a sermos mais parecidos com Cristo Jesus nesses momentos também. Segundo, nós podemos e devemos clamar a Deus para aliviar a consequência de nossos pecados, e Ele vai nos ouvir. Então nós podemos clamar a Deus. Talvez Deus nunca tire uma doença, mas talvez Deus alivie as nossas dores. Tem um livro bem interessante do John Piper, que ele fala sobre o leito. Eu não lembro qual que é o título do livro, mas é um livretinho bem pequenininho que ele fala sobre o leito. E ele escreveu em um momento que ele passou por uma doença, não lembro qual que foi a doença, mas quase chegou à beira da morte. Eu acho que era aprendendo com o leito, alguma coisa nesse sentido. Depois eu posso pesquisar e mandar. Ele fala justamente sobre isso, de que a gente aprende muito quando nós estamos doentes. A gente aprende muito sobre a graça de Deus quando Deus envia uma doença. Quando nós somos acometidos por alguma doença, nós aprendemos muito quem é Deus e quem nós somos. E por fim, nós podemos confiar que Deus irá nos resgatar de todas as nossas enfermidades, não aqui na terra, mas quando falecemos nos céus. Então a esperança para o cristão não é ser curado de todas as doenças aqui na terra. Essa não é a esperança do cristão. A esperança do cristão é que quando ele morrer, ele vai ser curado no céu e nunca mais vai passar por enfermidade alguma. É interessante, eu estava lendo a 1ª e 2ª Reis recentemente, e é interessante que Deus, com Elias, ele busca Elias
em uma carruagem de fogo e sobe então em um redemoinho. Então Elias possivelmente, não morreu. Mas com Eliseu, Deus diz: eu vou enviar uma doença e você vai morrer. E eu não vou livrar você dessa doença. E então Eliseu morre, o profeta Eliseu morre. Por que é interessante isso? Porque se a gente orar tanto por cura, por libertação, por milagres, e Deus pode nos curar muitas vezes, mas ninguém aqui vai ser como Elias, que Deus vai descer numa carruagem de fogo e a gente vai ser levado ao céu. Ninguém aqui vai passar por isso. Então todos nós iremos falecer de alguma maneira, em alguma doença ou alguma coisa que pode nos acometer. Todos nós faleceremos dessa maneira. E devemos aceitar isso de Deus e reconhecer que Deus está no controle e pedir a Deus: Deus, então, pelo menos, alivie as minhas dores. Talvez Deus não tire todas as suas doenças, e cada um tem uma aqui, com certeza, mas Deus pode nos aliviar, e Ele com certeza quer aliviar as nossas dores. Então podemos pedir por misericórdia, porque a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. Amém?